Quais exercícios que melhoram a dor da sua hérnia de disco? Aqui nesse vídeo vamos destrinchar alguns exercícios específicos que você pode e deve fazer. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. É importante você entender que a hérnia de disco é uma alteração ou qualquer fissura que você tenha no disco que fica entre as vértebras. E esse disco ele promove esse amortecimento da coluna. Só que com o passar do tempo, e essa é uma das categorias que geram a hérnia de disco, que é a fraqueza muscular. Quando você tem a fraqueza muscular, você perde essa capacidade de manter esse disco íntegro e, na verdade, estável bem no eixo neutro da coluna, onde você tem o apoio de uma vértebra sobre a outra. Então, é muito importante que você que tem a hérnia de disco, você entenda que precisa ter um treinamento para que tanto os músculos da parte de trás, lá da lombar, quanto os músculos da parte da frente, que são os músculos abdominais, eles trabalhem em conjunto para poder formar o famoso cilindro, que muita gente também chama como core. Então o core é a formação dessa união dos músculos da parte de trás com a parte da frente. Alguns artigos também já mencionam essa estabilidade também de quadril que auxilia nessa estrutura de coluna como um todo, da coluna lombar. Então vamos observar alguns exercícios que são extremamente importantes para você colocar na sua rotina, para que promova a melhora da sua dor e também te traga uma estrutura de coluna cada vez mais íntegra para você conseguir treinar cada vez melhor. O primeiro músculo que a gente vai acionar é o músculo abdominal, tanto o oblíquo quanto o reto abdominal. E a gente vai trabalhar ele de uma maneira isométrica, porque entendendo que a hérnia de disco é uma alteração por capacidade de amortecimento, se a gente ficar fazendo muito movimento, se você tiver com muita dor, pode ser que a dor piore. Então a gente vai trabalhar de uma maneira isométrica para poder gerar essa conexão abdominal e ao mesmo tempo sustentar a coluna e um posicionamento único, sem precisar dar muito movimento à coluna. Então vamos utilizar aqui um colchonete, nós vamos deitar de barriga para cima e eu vou curvar minha coluna inteira, fletindo também os joelhos aqui e apoiando o cotovelo no joelho. Assim eu vou empurrar o meu joelho com o cotovelo, só que sem desgrudar esse eixo aqui. Então eu empurro uma ida e uma volta, vai contar 1. Então dessa maneira, ó. 1, 2, 3. Para que isso aconteça, você precisa sustentar uma força isométrica da coluna em flexão dessa maneira. E é o famoso exercício canoinha. Então ele vai gerar essa conexão abdominal, mas ao passo que não vai trazer o movimento da coluna, porque se caso você tenha dor, pode ser que algum abdominal, como o crunch, ele gere algum tipo de alteração ali dentro e faça com que você sinta dor. Então esse é mais indicado nesse início. Da mesma maneira que a gente fez o canoinha sem ter movimento na coluna, agora a gente vai ter a prancha que vai estimular a conexão que a gente chama de cocontração. É quando um músculo se conecta com o outro e eles formam praticamente a mesma função, eles são sinergistas. Então a prancha, depois de já ter feito o abdominal, ela vai ajudar a gerar essa conexão entre abdômen e coluna. O que é interessante aqui? Você não deixar cair a coluna e nem projetar demais os ombros. O interessante aqui é você manter uma curvatura sutilmente em flexão, gerando a conexão do abdômen e principalmente essa parte dos ombros de manter uma extensão. Então você tem que se manter emposturado. Então trava os dois cotovelos, conecta o abdômen e estende a coluna, sustentando aqui 3 séries de 30 segundos. Então mantendo de novo essa estabilidade sem ter movimento, agora a gente vai isolar a parte de trás da lombar para poder gerar conexão tanto da lombar quanto do glúteo. Porque, como eu comentei, alguns artigos já falam dessa estabilidade da coluna proveniente do glúteo, porque toda vez que a gente fica apoiado numa perna só, se o glúteo não tem essa capacidade de sustentar esse movimento, automaticamente, a hora que você apoia o pé no chão, o seu quadril despenca, que a gente chama de drop da pelve. E automaticamente vai gerar uma alteração maior da coluna no quesito de movimento. Então é importante sim o quadril. Você pode usar um banco de academia, tá? Ou até mesmo em um colchonete, onde você pode segurar nas laterais do colchonete. E o ideal é você forçar somente a lombar com as pernas, subindo as pernas dessa maneira, mantendo estendido
e sentindo que faz força lá da lombar. O interessante é você manter a coluna bem ereta, não deixar a cabeça nem fletida nem os ombros para frente, porque isso favorece ainda mais essa conexão da musculatura lá da lombar para poder gerar a estabilidade da vértebra e deixar que essas vértebras corram com menos delay umas sobre as outras. Nesse você pode fazer 3 séries de 30 segundos. O ideal desses exercícios é que você coloque pelo menos umas 3 vezes na semana, porque esses músculos eles são estabilizadores. Então eles recuperam de uma maneira mais acelerada do que, por exemplo, um bíceps ou até mesmo um peitoral. Então, como tem um nível de atividade metabólica local maior, você pode treinar ele 3 vezes na semana, fazendo com bastante intensidade, sentindo que até chega próximo da fadiga. Mas também o interessante é não gerar fadiga máxima desses músculos, porque, por exemplo, você tem que incluir ele sempre no pós-treino. Porque se você coloca ele no pré-treino, você pode, no momento de um treino de dorsal, de perna, ter uma fadiga e aí automaticamente pode piorar ainda mais a sua hérnia de disco. Então é interessante colocar no pós-treino, onde você já usou uma parte desse combustível que ele tem e no finalzinho você acaba de acabar com o músculo. Então você vai ter a força que vai se acumular por um dia de off e aí lá depois você faz de novo depois de um dia de off. Então é interessante dar um respiro para essa musculatura justamente para ela ter a recuperação e fazer com que você se torne cada vez mais forte. Eu espero que esses 3 exercícios tenham te ajudado a ter menos dor e treinar com uma qualidade maior. Aqui no canal nós temos outros vídeos também com conteúdo de treino, dieta, suplementação e continue assistindo. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal.